Seu Isaías, você sabe o que é o Ministério Público? Ministério Público que investiga, que, por exemplo, é da lei que investiga, né? Faz investigação. Você já ouviu falar sobre o Ministério Público? Já sim, o tempo todo a gente ouve falar sobre o Ministério Público na TV, não é? Não. Você sabe? Olha, eu acho que eu sei, eu não tô segura. Mas o que você acha que é? Eu acho que é uma organização que que organiza lei ou assuntos do Estado, coisas assim. Eu acho que ele defende ou acusa, conforme a causa, temas da sociedade. É uma morte, é um crime, o caso de Mariana, de Brumadinho, no caso ali da Vale, né? Ou ele vai defender ou acusar, entrar na justiça para ver como que vai ficar a situação. São coisas assim do Estado, do Ministério que ajuda, assim, o Estado, assim, algo do tipo? Olha, que eu sei que do Ministério Público é digamos, um setor jurídico, né? Que age dentro da Constituição, é um poder jurídico que beneficia todas as classes sociais do nosso país e que deveria ter mais apoio dos políticos de um modo geral. Mas você acha que é uma instituição importante para a sociedade? Lógico. Muito importante. Se não fosse o Ministério Público, ficava muitas coisas escondidas, né? Então o Ministério Público que faz investigação e vai atrás. Com certeza. Ainda mais quando ele se coloca de forma humana, sabe? Porque a gente vê que muitas questões se arrastam muito na justiça. E se ele não entrar, fica por isso mesmo. Quer saber o que é o Ministério Público? Então vem comigo. O Ministério Público é uma instituição responsável por proteger direitos dos cidadãos e os interesses da sociedade. Sua atuação se concentra em 3 pilares: na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, que são aqueles dos quais as pessoas não podem abrir mão, como o direito à vida, à saúde, à educação e à liberdade. Como defensor da ordem jurídica, o Ministério Público é o fiscal da lei, ou seja, trabalha para que ela seja fielmente cumprida. Em razão disso, possui autonomia funcional, administrativa e financeira, e não faz parte nem está subordinado aos poderes executivo, legislativo ou judiciário. Como protetor da democracia, o MP atua para impedir ameaças ou violações à paz, à liberdade, às garantias e aos direitos descritos na Constituição Federal. Entre as atribuições da instituição estão ainda o ajuizamento da ação civil pública, da ação penal pública e o controle externo da atividade policial. Para saber mais sobre o assunto, acompanhe a entrevista com o Procurador de Justiça Luciano França da Silveira Júnior. O surgimento do MP. O surgimento do Ministério Público coincide com o próprio surgimento da República, e por iniciativa do então ministro da Justiça, Campos Salles, que através do decreto 848 daquele ano, já fez uma menção expressa ao Ministério Público como instituição, e mais do que isso, como uma instituição que era de extrema importância ao regime democrático. O MP como responsável pela ação penal pública. O Ministério Público ele promove a ação penal pública e ele o faz com base em elementos que ele recebe, seja de um inquérito policial, seja de uma apuração que ele próprio promova, ou seja, com base em documentos que recebe, né, que se tiver elementos suficientes, ele formaliza uma acusação através de uma denúncia e a partir daí o Poder Judiciário aprecia o recebimento ou não dessa denúncia. O processo tem uma observância do contraditório
e da ampla defesa, e após a conclusão de todas a instrução probatória, né, as testemunhas ouvidas, perícias, enfim, ao final de todo esse esforço desses atores da defesa, ou do próprio promotor de justiça, o membro do Ministério Público vai se pronunciar ao final se deve ou não ser procedente essa acusação, e o Poder Judiciário julga efetivamente essa pretensão acusatória, permitindo inclusive aquelas instâncias recursais. Atribuições do MP após a Constituição Federal de 1988. O Constituinte de 1988 quis dar um realce, uma relevância na atuação institucional que vai muito além, né, inicialmente daquela instituição que atuava apenas e tão somente na área judicial, ou que defendia mais especificamente as pessoas incapazes ou menores. Ele quis projetar uma instituição que, de certa forma, exerceria um papel conhecido como um ombudsman, né? Aquela figura que é uma figura estatal, que é uma instituição inserida nesse contexto de Estado, mas com tal autonomia, com tal liberdade da atuação, que possibilite que ela própria, essa instituição, seja uma crítica e seja um instrumento de controle dos próprios potenciais abusos do Estado. O que são os direitos individuais indisponíveis e os direitos difusos defendidos pelo MP? Os direitos individuais indisponíveis são aqueles que são irrenunciáveis, não podem ser objeto de transação, enfim, são direitos que estão qualificados como aqueles que a pessoa não pode abdicar, não pode abrir mão, não pode desprezar. Nós poderíamos dar um exemplo, um direito à vida, um direito à saúde, o direito ao respeito à sua dignidade, são direitos de tal ordem que a própria pessoa é inibida de abdicar do seu exercício. Os direitos difusos, também chamados de interesses difusos, são direitos ou interesses transindividuais, né, que superam aquele indivíduo específico e são compartilhados de forma indeterminada por todas as pessoas. Então, para exemplificar, para que as pessoas possam entender com mais clareza, por exemplo, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. Para denunciar crimes, irregularidades, lesões a direitos ou outra ilegalidade ao Ministério Público, você pode ligar gratuitamente para 127 e falar com a ouvidoria do MP, acessar www.mpmg.mp.br, ir à promotoria de justiça mais perto de você ou encaminhar uma carta pelo correio ao promotor de justiça da região onde você mora.